Boa tarde a todos. É uma honra recebê-los nessa confraria e solenidade de homenagem às personalidades da tecnologia 2025. Um evento promovido pela Elite Academy Brasil com o apoio da Câmara Municipal de São Paulo. Convido os ilustres autoridades para compor a mesa. Senhor Gilberto Nascimento, vereador da cidade de São Paulo. O senhor Gilberto Nascimento está sendo representado pelo Diego Souza. Convidamos o senhor Danilo Veloso, secretário de Tecnologia da Prefeitura de Taubaté. Senhor Kaique Groff, presidente da Academia Elite Holding. Senhor Rodrigo Silva, presidente do Comitê de Tecnologia da Elite Academy Brasil. Nesse momento, convido a todos a se posicionarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Passamos a palavra agora ao presidente do Comitê de Tecnologia, senhor Rodrigo Silva, para a abertura oficial desta confraria. Eu costumo dizer que você está onde você se coloca. Bom, pessoal, onde estamos? Estou muito feliz em recebê-los nessa nossa casa de uma forma tão fraternal. Aqui nós temos, talvez, mentes brilhantes do nosso mercado de tecnologia e grandes amigos e grandes colegas. Queria dizer que nesse dia de hoje, que vocês também não percam a oportunidade de conhecer esse grupo seleto de profissionais que aqui temos. Eu estou muito feliz, agradeço imensamente que cada um de vocês recebeu o nosso convite. A nossa confraria, ela tem como objetivo exatamente construir pontes, unificar essas grandes cabeças que aqui estão. Muito obrigado.
Dando continuidade à nossa programação, agora teremos a exibição do vídeo do programa social da Elite Academy, onde conheceremos um pouco mais sobre as ações sociais realizadas. Convidamos o senhor Kaique Groff, presidente da Elite Holding Enterprises, para suas considerações. Boa tarde a todos.
A todos os presentes, sejam bem-vindos à Confraria e Solenidade de homenagem ao setor de tecnologia 2025. Como de costume, em todos os meus eventos, quero iniciar agradecendo primeiro a presença daquele que tem nos acompanhado diariamente, garantindo que a Elite seja um instrumento de oportunidades para aqueles que mais precisam. Agradeço primeiro a presença de Deus neste lugar. Uma salva de palmas a Ele. Agradeço também ao querido colega Gilberto Nascimento pela nobre oportunidade de utilização da Casa de Leis para a realização do nosso evento. Transmito também ao Dr. Diego Souza os agradecimentos. E ainda assim parabenizo a todos os homenageados e agradeço a presença dos honrados painelistas que nesta tarde serão responsáveis pelo mais importante insight e por contribuir para o enriquecimento do nosso mais valioso patrimônio, o nosso conhecimento. Agradeço também ao presidente do Comitê de Tecnologia, Rodrigo Silva, e desejo a você uma excelente gestão no ano de 2025. A Academia Elite nasceu no ano de 2023, um ano que foi marcado pelo crescimento. Fundamos a Elite e fizemos de cada dia uma nova oportunidade. Fomos de 0 a mais de 600 membros e de 0 a mais de 700 empresas representadas no grupo. De 0 a mais de 10 grandes patrocinadores, como Banco Santander, Web Motors e muitos outros. Nos unimos com a missão de gerar desenvolvimento, oportunidades e transformação na vida de todos os brasileiros. Nascemos com o objetivo de se doar, de fazer o bem, sem olhar a quem. Juntos nos conectamos, escrevemos histórias e transformamos vidas. Nós da Elite rompemos as barreiras da desigualdade, da inclusão, da diversidade e, principalmente, mudamos vidas. Em nosso programa social, colocamos jovens na universidade. Realizamos mentorias, palestras, excursões para a indústria e demonstramos que é possível transformarmos vidas por meio da educação e do trabalho. Já impactamos juntos mais de 1.000 vidas. Somos hoje uma revolução que mantém ativos 500 alunos em seu programa de mentorias e palestras, 82 alunos cursando a universidade, 300 jovens sendo beneficiados com encontros culturais e 300 jovens tendo acesso às visitas nas indústrias e maiores montadoras automotivas do Brasil, onde eles têm ali uma imersão, uma visita guiada para transportar ali conhecimento e regras, conhecimentos importantes para o mercado de trabalho, como cordialidade, conduta, regras, pontualidade, que serão critérios assim excepcionais para que eles possam se desenvolver em suas carreiras. Consideramos que um jovem educacional é toda pessoa que não teve acesso ao ensino superior. Por este motivo, garantimos oportunidade de faculdade a jovens de 18 a 55 anos, pois acreditamos que nunca é tarde para começar. Tudo que está sendo feito é fruto da semente da esperança que foi plantada na cidade de São Paulo e em nosso estado. Uma semente que já está dando frutos, se pulverizando por todo o Brasil e realizando a inserção de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. E em breve teremos a nossa primeira turma de formandos que irão compor aí o mercado de trabalho e serão os profissionais do futuro. Uma semente que tem gerado oportunidades de ganho intelectual, aumento de receita, oportunidades de negócios, de desenvolvimento, de melhorias de processos, uma semente que em todos os setores da economia, não apenas no de tecnologia, tem desenhado os caminhos que nos levarão para um futuro mais próspero, mais inclusivo, com mais respeito às diferenças, um futuro onde a criança esteja no centro, onde os valores sejam resgatados, onde existam mais oportunidades e onde existam mais recursos, mais tecnologias, inovação e, principalmente, uma nação mais humana. O futuro do Brasil está em nossas mãos, é hoje, é agora. Juntos somos mais fortes, juntos somos uma só nação e juntos somos a nação Elite. Obrigado. Convidamos agora o senhor Danilo Veloso, secretário de Tecnologia, para suas considerações.
Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Muitos amigos aqui de longa data aqui encontrando. E ver esse vídeo me remeteu ao meu passado, e eu acho que é importante falar isso, porque esse seja o propósito, né? Quando a gente referencia lideranças, nós estamos buscando referências. A gente está buscando aquilo que a gente pode ser melhor, ou que aquilo que pode ser comparar. Se me permita, né? Eu não consigo desassociar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Não existe um Danilo na profissão e um Danilo na vida pessoal. Existe um Danilo, que é o mesmo que atua em ambos os locais. Chegar até aqui, né, sempre que participo desses eventos, me lembra a minha mãe. Né? Minha mãe, uma faxineira, e quando eu olho um jovem naquele vídeo, eu me vejo. Porque muitas vezes nós não tivemos a oportunidade. E eu vou até colocar um caso polêmico nessa Casa de Leis, né? Não é o pauta, porque nós estamos evoluindo enquanto sociedade, mas eu lembro que enquanto jovem eu queria cursar a faculdade e minha mãe não tinha dinheiro para fazer isso. E eu fui pedir uma bolsa na prefeitura e a assistente social foi lá na minha casa, né? Visivelmente não era uma casa de alguém que pudesse pagar a faculdade, né? E entrevistou, e num dado momento ela perguntou: você conhece fulano? Eu falei: não conheço. Não, ele é indicação de um vereador e eu preciso conversar com ele. Eu não preciso dizer quem ganhou a bolsa. Foi a indicação daquele vereador. E isso é uma das coisas que me motiva a estar na gestão pública. Eu tenho aí, denunciando a minha idade, aproximadamente 31 anos de experiência na área de gestão. Comecei a trabalhar oficialmente com 16 anos, me emancipei, montei uma empresa. Se vocês buscarem um CNPJ da minha empresa, ela tem exatamente essa idade. Porque se não tinha emprego, eu fiz o meu emprego. Se não tinha oportunidade, eu fiz a oportunidade. Mas, para isso, eu contei com a ajuda de muitas referências. Por não ter um pai, eu tive que construir a minha personalidade olhando o melhor de cada um. Daquele que passava pela minha vida, para que eu pensasse algumas partes daquela personalidade e construir o que hoje defino como eu. E toda essa construção moral, conhecimento, enfim, creio eu que hoje sou melhor do que eu de antes. Aliás, esse é meu inimigo, somente eu. Só eu tenho a minha referência. A única coisa que eu quero ser na vida é ser melhor que eu mesmo. Eu não quero ser melhor que ninguém. Então essa é a minha batalha diária. E para isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. E creio que todo esse trabalho, né, passei por empresas grandes, no qual conheci muitos aqui, e num dado momento me questionaram: por que voltar ao Vale do Paraíba? Por que abandonar? Tem um amigo aqui que eu vou olhar para ele lá, quantas vezes ele me xingou falando assim: por que você não assume? Tem vagas aqui para América Latina, para mundo. Eu falava: não, eu tenho que cuidar da minha filha. Eu tenho uma decisão, ou eu vou ser um bom pai, ou eu vou ser um ótimo executivo. A decisão já está dada, eu serei um bom pai. E foi a melhor decisão da minha vida, porque uma coisa que eu não comecei falando aqui, mas que intrinsecamente está ligado no meu ser, se chama Deus. Deus nunca abandona aquele que tem Ele como principal referência na sua vida. Então não importa o caminho que você vai tomar, se você tem essa crença, se você sabe que Deus estará ali na frente, o resto vai acontecer. Existe uma frase que eu falei para alguns aqui, agora eu não lembro, que eu aprendi, é: ore como tudo dependesse de Deus. Trabalhe como tudo dependesse de você.
Então, faça a sua parte. Então, simplesmente, nós fizemos a nossa parte em trabalhar. E as oportunidades foram surgindo, inicialmente trabalhando na região, em empresas grandes, né? Evidentemente que não com um salário de São Paulo, mas com uma vida muito melhor do que essa que nós vivemos aqui em São Paulo. Hoje eu tenho tempo para minha família. E oportunidades apareceram para estar como secretário, inicialmente de Pindamonhangaba. E o que eu mais falava era assim, quem é Pindamonhangaba na fila do pão? Primeiro, que só se lembrava disso por uma propaganda de uma telecom, lá, de um espanhol, tentando falar Pindamonhangaba com certa dificuldade. Acabei de fazer um merchan para ela, né? Muitos riram aí já. E aí, trabalhando. Nós pegamos uma cidade com déficit de 40 milhões, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Bom, jornada é longa, o resultado é o seguinte, nós pegamos uma cidade com 380 milhões de arrecadação e entregamos com 1 bi de arrecadação. Tinha 500 milhões de dólares de exportação, entregamos ela com 1,7 bi de exportação. Só com inovação, que é a pauta, nós fizemos 210 milhões de economias para os cofres públicos. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando aqui para falar de mim, eu estou falando exatamente para falar do que eu comecei, aproveitar as oportunidades. Se não fossem aquelas as referências, talvez nada disso acontecesse. Se não fosse o prefeito me dar a oportunidade, a carta branca para fazer isso, nada disso teria acontecido. Então, se a gente quer que esse mundo seja melhor, seja referência do que é melhor. O exemplo arrasta. E é isso que nós buscamos aqui. Não simplesmente para a gente tirar uma foto aqui, colocar no nosso LinkedIn e falar que nós fomos o executivo de TI do ano pela Elite Academy. Mas porque nós saímos daqui com uma proposta, depois de ver esse vídeo, de fazer a diferença nesse mundo. Não simplesmente se limitar numa propaganda de colocar mensagens fortes no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Mas pessoas como Rodrigo, Kaique, que arregaçam as mãos e fazem a diferença. É disso que se trata o mundo. É daquele que se propõe a arregaçar as mangas e fazer a diferença. Então eu proponho a todos aqui, a foto é bonita, ela é necessária, gostaria que minha mãe estivesse aqui, fisicamente. Eu sei que ela está aqui a todo momento, porque quando você lembra de uma pessoa que passou na sua vida, né, e você lembra todos os dias, eu agradeço todos os dias que Deus me deu ela, que eu tive a honra e a oportunidade de tê-la em minha vida e lutado para que eu estivesse aqui. Então, por favor, termino essa minha fala pedindo para todos, façam a mesma coisa. Não olhe o profissional de gestão como aquele que tenha facilidades. Eu creio que o xadrez na gestão pública ele é tridimensional. Ele é muito mais difícil do que na vida privada. Porque na vida privada, aquele que não trabalha para a gente manda embora. Eu quero ver você fazer isso na gestão pública. Então, a gente trabalha com o melhor de cada um. A gente compõe a nossa equipe com o melhor de cada um. E ser bom e ser mal é mera ponto de vista. Se todo mundo soubesse a dificuldade que cada um tem, ninguém se acharia especial. Então, muito obrigado por falar aqui. Passamos a palavra agora ao Dr. Diego Souza. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Estou aqui hoje representando nosso querido vereador Gilberto Nascimento, que faz parte aqui do Legislativo paulistano.
agradecer a presença de vocês nessa casa e também agradecer o Kaique, né, pela brilhante ideia, né, de trabalhar com esses jovens e de trazer aqui para a Câmara Municipal de São Paulo esse evento que fala sobre tecnologia, né? E aí, quando eu estava sentado ali pensando, eu hoje atuo aqui, né, sou assessor do vereador, nós temos uma equipe e essa equipe ela tem que estar, né, sempre disposta a trabalhar pela cidade e a entregar aquilo que a cidade precisa. Uma cidade complexa, como a cidade de São Paulo, né, 12 milhões e meio de habitantes aí, com diversas necessidades, diversos grupos. E aí eu comecei a pensar a questão da tecnologia, como influencia, né, as nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos passar desapercebido porque nós já acostumamos com a comodidade que ela traz. Só que por trás dessa comodidade e dessa facilidade estão profissionais, né, que eu olho aqui para vocês, empenhados em querer ajudar as pessoas, porque o serviço público nada mais é do que um serviço que atinge aqueles que mais necessitam, ali na ponta da linha, na ponta da cidade, na periferia, as pessoas que se deslocam, né, ali da sua casa até o seu trabalho para poder chegar no seu lugar ali de moradia também. E hoje eu vejo os avanços que nós tivemos através dessa tecnologia, por exemplo, com a questão da participação popular aqui na Câmara Municipal, que eu considero uma das casas mais tecnológicas aí do país, pelo que ela oferece, né, de acesso através da tecnologia, com as transmissões, com os informativos, para poder realmente deixar que a participação popular seja importante e realmente aconteça nos nossos projetos de lei aqui que os vereadores tanto trabalham. Fora isso também a questão da prestação de contas que o vereador tem. Hoje nosso gabinete ele conta com esse recurso de poder levar informação para quem realmente precisa dela, para também chamar a população para poder realmente participar mais daquilo que é interesse da cidade. E também olhando para o executivo aqui, para a Prefeitura de São Paulo, o quanto avançamos na questão da tecnologia. Hoje o maior exemplo que nós temos, o mais fresco, o mais quente, é a questão do Smart Sampa, né? Que hoje a gente conta aí com câmeras, né? 23 mil câmeras espalhadas pela cidade para poder ajudar na segurança pública. E com resultado foram diversas pessoas que estavam foragidas da justiça, que foram realmente ali colocadas sob o cuidado do judiciário, pessoas que foram presas em flagrante e também pessoas que estavam desaparecidas, que foram encontradas. Isso tudo graças à inteligência artificial, à tecnologia que está sendo aplicada. Fora outros, né, temas aí que nós poderíamos falar sobre compliance, sobre a melhoria, a eficiência, né, da gestão pública, na questão do atendimento à população, na questão da saúde, na questão de documentações, enfim, uma série de coisas. Então é por isso que, em nome do vereador Gilberto Nascimento, eu agradeço a presença de vocês, que trabalham muito para que isso tudo aconteça, e os resultados, né, estão chegando, e nós estamos vendo. Então, sintam-se em casa, fiquem à vontade, que nós possamos ter um excelente evento aqui nessa casa, que é uma casa de todos, uma casa que sempre acolheu muito bem, e hoje, né, estou vendo que não está sendo diferente essa tratativa, essa questão de recepcioná-los. Então, que Deus possa nos abençoar nesse evento, e mais uma vez parabenizo o Kaique pela iniciativa. Um grande abraço a todos. Dando sequência a esta confraria, quero agradecer a cada um nessa mesa pelas considerações e representatividade. Peço que os senhores se acomodem de volta em seus lugares reservados para darmos início ao segundo ato deste evento, que será o painel de discussão sobre como a inteligência artificial está redefinindo o futuro dos negócios.
Para este segundo ato, irão compor a mesa os nossos ilustres painelistas. Mediador deste painel, senhor Rodrigo Silva. Presidente. Neste momento, passo a palavra ao mediador desta noite, Rodrigo Silva, para dar início ao painel. Aproveitem esse momento para absorver insights valiosos. Muito obrigado. Queria só quebrar o protocolo aqui, também agradecer aqui à revista IT Fórum, ao portal IT Show, à ABC3, a Sucesso São Paulo, à Rede Câmara, que está aqui com a gente também, presente no dia de hoje aqui, e aos nossos colegas. E fazer também uma errata aqui em relação ao Darnley, em relação à IFTL, né, co-CEO, co-founder da companhia. Pessoal, bom, já deu para sentir que o nível da noite aqui está altíssimo, né? Já avaliando aqui os colegas aqui, a gente tem desde o melhor headhunter de TI do Brasil aqui com a gente tem grandes empresários aqui dentro do mundo SAP, a gente tem grandes executivos aqui de implantação, então acho que esse painel aqui vai ser de alto renome. Eu quero começar aqui, bom, nesse ano, pessoal, a gente tem um livro que inclusive é o nosso carro-chefe aqui da nossa confraria, que é O Poder da Humanidade, visando aqui o poder da humanidade com o poder da inteligência artificial, né? O futuro da humanidade com o poder da inteligência artificial. E por que esse tema é tão relevante, né? Esse final de semana eu estive com meu filho e eu vi uma cena um pouco tenebrosa no primeiro momento, em que eu cheguei na sala, estava ele, meu avô e meu tio, mais ou menos 3 gerações ali, estavam os 3 no celular, cada um com uma informação, cada um buscando acesso a um ponto, e ali eu fiquei pensando, né? Bom, primeiro, obviamente que hoje a informação a gente tem ela em abundância, mas ao mesmo tempo é a informação que acaba nos separando também. E abrindo esse ponto, eu queria abrir aqui para os colegas aqui, eu queria convidar o Newton. Newton, eu queria falar um pouco aqui sobre como que a inteligência artificial hoje, Newton, ela pode ajudar as organizações num contexto geral. Aqui. Só apertar. Apertar? É muito boa. Primeiramente, boa tarde, né? Muito obrigado aí pela honra de estar aqui junto com esse grupo seleto de profissionais, né? Obrigado pelo convite. Ao longo, né, desses últimos anos, quando a gente olha no aspecto de oportunidades que a gente tem com o uso de inteligência artificial, né, no segmento privado, né, e também público, de modo geral, existem muitas oportunidades de atuação, né? Esse é um ponto importante, porque inteligência artificial, na prática, ela representa uma oportunidade de geração de novos negócios, de produtividade e de eficiência em escala, né? Quando a gente olha a forma como a gente trabalha hoje, né, no nosso dia a dia, né, nas tarefas que a gente executa dentro do nosso ambiente de trabalho, quando a gente entende como a inteligência artificial vem para potencializar ainda mais a nossa produtividade humana, e a gente está vivendo um momento da história agora, principalmente nos últimos 2 anos, que AI, ela
vai se tornar um fator de diferenciação no mercado, né, para as empresas. Então, respondendo à pergunta, né, do Rodrigo Silva, inteligência artificial ela pode ser usada tanto para questões internas, né, operação de back-office, quanto também para público externo, com clientes, com soluções customizadas e personalizadas a nível de cliente. Então, se eu pudesse resumir, seria dessa maneira, Rodrigo. Boa. Obrigado, Newton. Eu vou pular aqui e eu queria fazer uma pergunta para o Eric aqui. Vamos falar um pouco de cibersegurança. Afinal, se a gente tem dado, tem informação, a gente precisa pensar na segurança da informação. Eric, eu queria saber de você, já aproveitando o ponto do Newton, como é que a inteligência artificial hoje ela pode ser utilizada para que a gente possa também antecipar ameaças cibernéticas? Primeiramente, obrigado, Rodrigo, pelo prazer de estar aqui com vocês, né? E como o Newton disse, a inteligência artificial ela vem para apoiar. As pessoas imaginam que a inteligência artificial vai tirar o humano. Não, a inteligência artificial não vai tirar o humano. Ela vem para ajudá-lo e para acelerar a problemas que possam ser causados por ataques cibernéticos. Então, por exemplo, sempre atrás de uma inteligência artificial vai ter um humano, vai ter uma pessoa de tecnologia, vai ter uma pessoa de operações, de dados, que vai ajudar e controlar a inteligência artificial. Então, voltando à pergunta, ela vem para acelerar ataques cibernéticos, correlacionar problemas e mostrar para o humano que ele precisa realmente atuar naquele incidente cibernético. Muito bom. Obrigado, Eric. E já aproveitando aqui também, então, eu queria perguntar aqui ao Darnley. Darnley, vamos lá. Como é que os agentes, né? O pessoal fala que esse é o ano dos agentes. Como é que os agentes eles podem ajudar as organizações? Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Acho que antes da gente explicar um pouco o que o agente pode impactar, acho interessante todo mundo entender o que é um agente, né? As pessoas falam muito sobre esse tema porque no ano passado algumas empresas começaram a publicar anúncios de empresas que fizeram desligamentos e substituíram toda a camada ali de pessoas por inteligência artificial. Que é bem sensacionalista de certa forma, mas é um caminho que algumas empresas acabam seguindo, né? Mas quando a gente começa a olhar para um agente nada mais é do que a capacidade de conectar a inteligência artificial com automações, com o que a gente chama de APIs. Então, quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, que é a IA que faz parte hoje do nosso dia a dia, da mesma forma que o Google faz, ele dá algumas respostas para a gente, baseado em algum input, alguma informação que eu peço. O agente ele acaba tendo um pouquinho mais de autonomia. Então, ele não simplesmente me dá uma informação, mas ele executa algum tipo de tarefa. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem, eu posso ter um agente que ele não simplesmente sugere um roteiro, mas ele compra minha passagem, ele reserva o meu hotel, enfim, faz toda a parte em volta da viagem de forma automatizada. E a tecnologia evoluiu muito, que hoje a criação desses agentes está cada vez mais fácil. E aí, quando a gente pensa nisso dentro do ambiente corporativo, eu gosto de falar que existem duas camadas, né? Primeira é um foco em eficiência operacional. Então, como que eu consigo executar mais, entregar mais com o time que eu já tenho? E a outra linha é na criação de novos produtos ou na execução de novos serviços. Então, tem até uma fala que uma pessoa que lidera a estrutura de produto da OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, que ele diz que nós teremos cada vez mais empresas, porém cada vez empresas menores. O que ele quer dizer com isso? Que hoje, né, com IA e com essas ferramentas e com agentes, é muito mais fácil pessoas que não tinham investimento, não tinham dinheiro para criar grandes estruturas, criarem algum tipo de projeto. Né? Então, a gente vê casos aí de empresas com 10, com 15, com 20 pessoas, com faturamento muito significativo. Daí o agente, que é essa camada inteligente, automatizada, ele acaba viabilizando tudo isso. Muito bom, hein? Bom, vamos continuar falando agora sobre os agentes. Ô, Roberto, eu queria saber o seguinte, como é que a gente faz para equilibrar essa questão da AI no dia a dia com ou sem supervisão humana? Bom, Rodrigo, eu acho que, primeiramente, boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade, Rodrigo, Elite, de estar aqui com vocês hoje. A gente equilibra, de certa forma, olhando a aplicabilidade da IA. Então, como nossos colegas já falaram, a gente tem muitas aplicações aí para rendimento de colaboradores e para produtividade, mas tem que olhar também o fator humano. Não vou pôr um agente para tirar uma pessoa, não é esse o foco. A gente coloca um agente de IA para fazer uma tarefa,
para liberar esse nosso colega para fazer tarefas que de fato agreguem valor para a carreira ou para a rotina. E a gente equilibra, eu acho que tem um ponto de segurança que é importante também, a gente precisa avaliar o comportamento desse agente, os dados onde serão gravados e sempre pensando no fator humano também. Obrigado, Roberto. Bom, pessoal, e a última pergunta dessa primeira etapa aqui, eu queria perguntar para o Danilo, como é que a inteligência artificial ela tem sido utilizada para melhorar a gestão urbana em cidades inteligentes? Quais são os resultados, Danilo, na sua visão, que são concretos que a gente já pode observar? Bom, nós somos pioneiros na adoção de IA no Brasil, na gestão pública. Por exemplo, a gente tem um carro, né? Tinha, né, na prefeitura anterior, mas a gente vai fazer isso também em Taubaté, onde ele andava a cidade toda e, através de câmeras, ele fazia a constatação de todos os desvios de posturas, né? Posturas é o nome que se fala das regras vigentes, ou seja, que você jogue lixo na rua, que mato alto, buraco, placa indevida, piso rachado, né? Se nós fôssemos colocar profissionais para fazer isso, nós teríamos que contratar por volta de 40 a 80 fiscais sem o êxito. Esse carro rodava 2 dias na cidade e identificava todos os problemas num BI. Nós evoluímos depois isso para que a integração da aplicação tivesse direto nos processos eletrônicos, e eu brincava que quando o carro virava a esquina, o profissional que deveria consertar essa rua já tinha recebido a mensagem. Então, isso é uma economia gigantesca, né? O próprio uso de ciência de dados, né? As decisões que nós tomávamos cruzando os dados tornavam muito mais assertivas. A assertividade é a economia. Um exemplo desse é como que você escolhe para a construção de creches, normalmente com base na fila de espera. Nós não fazíamos isso, nós conectávamos no sistema de saúde e olhava quanto de grávida tinha no município, exatamente para você ter tempo de construir ou de alugar um prédio público de acordo com a demanda, né? Outro exemplo, a gente tinha um satélite, um drone que andava pela cidade e monitorava todos os desvios de rios do município, então ajudava na fiscalização e também nas construções ilegais. Um que foi de extremo uso técnico e também político também, foi de início, há uns 2 anos atrás, nós implementamos uma IA generativa, onde o munícipe conversava com ela para a solução de problemas. Então, isso fez com que não se contratasse mais atendentes no município, né? A cidade de 170 mil habitantes tinha 2 atendentes só. E aí toda uma estrutura de call center, né, usando IA, para que ele endereçasse todos os pagamentos, todas as tratativas. Então, isso se poupava em dinheiro. Só com essas ações a gente está falando de 70 milhões de economia nos cofres públicos. Por exemplo, o IA para monitoramento de água e luz dos prédios públicos, nós tivemos um payback de 7 meses. Então, veja que também a gente usava sempre planos de negócio, business case. E aqui alguns exemplos simples de utilização de IA na gestão pública que faz com que você tenha assertividade. Mas o principal ponto que eu trago nisso, a inteligência artificial ela é um aumento de produtividade. E na gestão pública, quando se troca de gestão, você perde boas práticas, né? Infelizmente, tem-se o hábito, né, de um gestor novo desmanchar o que o outro fez, né, para conseguir. E à medida que você automatiza essas tarefas, você traz perenidade nas boas práticas. E perenidade de uma forma a trazer frameworks, né, como ITIL, COBIT e outros mais, né? Eu brinco até que deveria ter um rating de investimento das cidades que utilizassem as boas práticas e isso reduzisse juros de empréstimos. Então, aqui pequenos exemplos que eu lembrei agora, são muito mais, mas que eu tenho números na ponta da língua aqui para falar. Maravilha. Obrigado, Danilo. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui, deixar aberta para a mesa aqui, tá? Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre conectar pessoas, mas eu queria aqui, de forma voluntária aqui, entender dos colegas aqui, como é que a gente faz para tratar a redução efetiva de headcount dentro da organização? Porque a primeira coisa que o executivo ele pensa
né, quando ele vai investir uma bagatela de dinheiro ali, como é que ele vai cortar cabeças ali, ou fazer o uso melhor desses recursos. Então, eu queria aproveitar aqui que a gente tem poder público e executivos e consultores aqui com a gente aqui na mesa, e saber deles assim, e aí, efetivamente, como é que eu trato isso? Bom, vou contribuir, né? Um grande problema da gestão pública se chama limite prudencial. Limite prudencial é o quanto você pode gastar com a sua folha de pagamento. E, assim, é por volta de 51%, eu não lembro exatamente do número, mas 51% da sua arrecadação a gastar com folha de pagamento é um número extremamente absurdo. Eu vou dar um exemplo de Taubaté, tem 54%, e o ex-prefeito ainda queria abrir mais 4 concursos. Né? E o ponto principal, né, do uso da inteligência artificial é você tirar o profissional daquilo que não gera valor para a sociedade e colocar no que gera valor. Então, assim, atividades que são repetitivas, isso é o princípio da automação. Né? A gente não está falando nada de inovador aqui, né? Mas que você consiga, né, gerar valor para a sociedade. Muitos profissionais na gestão pública, eles estão lá, já estão aposentados, né? No Brasil, nós temos uma grande problemática que é o formato de contratação, ele faz com que maus profissionais não sejam punidos, né? E um outro grande problema, os bons profissionais pagam com essa imagem. Tem muita gente boa na gestão pública. E eu mesmo mordi minha língua porque eu falava muito mal antes e hoje eu vejo que tem muita gente boa. Então, o ponto principal é você tirar aquela... Eu brinco, né, a tarefa do carimbar, né, que não há necessidade, e transformar isso em hábitos, em automações para que ele possa ir lá para o front, né, prestar um serviço na saúde, ou na educação, ou no próprio acolhimento da população e endereçamento das suas tratativas. Né? Então, eu creio que na gestão pública existe muita oportunidade, existe um grande problema, as atividades não se conversam, né, as ações não possuem integração, então se cria um feudalismo na gestão pública, né, ilhas de informação, onde se você cruzasse dados, esse exemplo da construção de creche sairia muito facilmente. Né? Então, oportunidades tem, né, pode otimizar muito o trabalho e valorizar. Se tivesse uma otimização desses recursos, nós poderíamos ter a oportunidade de valorizar aquele que faz um bom trabalho. Bom, quando a gente olha para o setor privado, assim como o colega falou, a gente tem o mesmo cenário. A gente tem pessoas que fazem atividades repetitivas, que a gente chama de apertar botão, que tem ali a possibilidade de serem automatizadas. E aí, seja através de um RPA, que a gente chama, ou através de IA, que é um agente que vai tomar uma decisão. A gente tem um exemplo fresquinho na companhia. A gente tinha um problema de um colega que ele gerenciava um projeto e, ao mesmo tempo, precisava dar informação a todo tempo para alguns outros colegas que trabalham ali na companhia. Ele chegou para nós e falou, pessoal, não dá, porque eu preciso ficar parando, dando informação, e eu não consigo aqui dar atenção para o projeto. E a gente desenhou lá 70 modelos que ele tinha que dar informação para a galera e falou, beleza, vamos automatizar isso aqui através de IA. Quando a gente olha para IA, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas já está bem democratizado. A gente tem bastante ferramentas de mercado que já faz de forma muito simples. Resultado, a gente colocou um agente de IA, reduziu ali mais ou menos uns 30% do trabalho dele, reduziu 2 headcounts, que a gente nem mirou na redução desses headcounts, e liberou essas pessoas para agregar valor com outras atividades aí. Então, acho que é bem do que você falou, deixa de apertar botão, investe no que atividade que agrega valor. Legal, como meus dois colegas falaram, a IA revoluciona e também reduz o tempo, né? E o humano, ele precisa descansar. A IA não precisa descansar. A IA trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você não precisa desligar pessoas, mas você deixa de aumentar pessoas, gerando mais produtividade com a IA. Boa. Acho que os colegas falaram bem aqui. Eu só queria complementar que é algo que eu sempre falo em eventos, em palestras, pensando do lado do colaborador, né? O nosso papel é muito mais incentivar as pessoas e falar o seguinte, ó, não é você ou a IA, mas é você com a IA, conseguindo ser mais produtivo, conseguindo entregar mais, conseguindo ser muito mais eficiente. E aí é um trabalho coletivo, né? Um trabalho que a gente vai executando ao longo dos próximos meses e anos para, de alguma forma, criar essa conscientização junto com as pessoas, né?
Eu tenho visto muitos líderes indo na contramão, e não só pensando em redução de headcount, mas, beleza, vou manter o time que eu tenho, eu acabo não tendo mais budget para contratar, mas eu vou abrir aqui uma nova linha de serviço, eu vou criar um novo produto, né, porque as pessoas estão olhando para esse lado de eficiência. Então, acho que o grande ponto é como que eu, Darley, consigo ser mais eficiente, consigo ser mais produtivo utilizando, né, o que já existe de ferramenta à minha disposição. Excelentes pontos, concordo bastante e queria colocar algumas considerações, né? No final do dia, quando a gente olha todo o avanço que a tecnologia ela traz do ponto de vista de eficiência para a empresa, é muito grande a possibilidade que a gente tem, né? Eu gosto de sempre fazer a analogia de uma balança, né? Porque o ponto é o seguinte: ao mesmo tempo que eu faço investimento em tecnologia e eu trago eficiência operacional no dia a dia das empresas, isso também abre uma oportunidade para se repensar o modelo de trabalho, né? E quando a gente fala de modelo de trabalho, o que isso quer dizer? Significa que a partir do momento que antes eu fazia X, né, de produtividade por dia, quando eu coloco ferramentas que potencializam ainda mais esse método de trabalho, eu consigo então fazer mais com menos. Então, ao mesmo tempo que isso traz um precedente importante de produtividade para a força de trabalho das empresas, isso também faz com que a base, né, a força de trabalho na sua totalidade, precise repensar do ponto de vista de carreira, né? Ou seja, se eu estou vendo um movimento que a empresa está se modernizando com aplicações, com soluções mais inteligentes, então eu preciso também olhar a minha carreira, né, e entender, poxa, eu estou vendo que a minha carreira está em declínio, eu estou perdendo oportunidades de mercado porque a tecnologia vem evoluindo consideravelmente. Então, o ponto principal tem também essa preocupação, sim, de diminuição da força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também abre oportunidade para que as pessoas façam atividades mais inteligentes com o uso de inteligência artificial generativa. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa hoje no meu time que, por exemplo, ela só faz ata de reunião, eu tenho já tecnologias que fazem isso automaticamente. Então, ao mesmo tempo, eu preciso pensar quais são os desafios que eu tenho para esse profissional passar a fazer atividades que agreguem, né, mais valor no final do dia para essa empresa. Então, tem esses dois lados da balança que sempre são importantes de serem ponderados no final do dia. Obrigado. Excelente. Eu vou ficar com o Newton aqui. Queria fazer uma pergunta, Newton. A gente tem inteligência artificial sem dado de qualidade? E já aproveitando, quais seriam suas recomendações quando a gente fala sobre o aspecto dado para a inteligência artificial? Legal. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. A resposta claramente ela é não, né? É aquilo, né? Se entra lixo, sai lixo. Esse é um ponto assim que a gente precisa ter como visão estratégica, né? Recomendações, de modo geral, né? Passando por N empresas ao longo desses últimos anos e tendo visto programas de dados fracassarem miseravelmente. A partir do momento que você entende que dado é um ativo importante para a organização, estratégico, né, e ainda mais quando você tem o dado sobre o seu controle, é importante a gente pensar o que a gente consegue fazer com essas informações de forma, né, ética e de forma responsável. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter programas que olham a qualidade de dados, a governança, como que esses dados são utilizados dentro da organização. Então, o ponto é o seguinte: eu sempre falo para, independente do tamanho de empresa, né, sempre olhar para a plataforma de dados, entender aonde que aqueles projetos vão acontecer para que você consiga, né, executar uma estratégia de excelência de longo prazo, né? E assim, no final do dia, quando a gente olha a qualidade do dado em si, é ela que vai determinar se o seu projeto, se a tua iniciativa, ela vai ter ou não sucesso no longo prazo, né? Não adianta você fazer um projeto de 6 meses que no próximo ano ele vai morrer. Então, esse é um ponto importante para se observar. Além disso, pensar a governança, pensar programas de capacitação, programas de desenvolvimento para também treinar as pessoas a entenderem que dados são um ativo estratégico da empresa e precisam também ser pensados como serão trabalhados. Então, não é só olhar o dado, mas sim todo o ecossistema em torno dele,
né? E ainda mais nesses últimos 2 anos que tecnologia vem se tornando cada vez mais commodity e hoje as empresas conseguem ter acesso à tecnologia de qualidade a custo baixo, né? Então, acho que é um pouco de todo esse panorama quando a gente olha do ponto de vista de programa de implementação, de pessoas, de tecnologia e também de processos no final do dia. Maravilhoso. Eu queria já seguir aqui a ordem e perguntar para o Danley aqui. Dan, como é que a gente lida com o desafio de governança de dados em projetos de inteligência artificial? Boa pergunta. Queria só complementar aqui o Newton. Concordo 200%. E uma coisa que eu tenho visto é o seguinte. Projetos de IA generativa, eles acabam acelerando a criação e estruturação de data lake dentro de estruturas tradicionais. As pessoas começam a olhar e falam assim, tá, eu quero usar aqui, eu quero ter o chat GPT da minha empresa. E aí as pessoas começam a perceber, né, que no fim do dia não adianta eu tentar usar o que já existe na internet. Eu preciso de um treinamento, eu preciso colocar as minhas informações de forma estratégica para aí sim eu conseguir ter uma IA eficiente e que gera respostas de acordo com o meu modelo de negócio. Então a generativa ela tem sido um grande aliado nessa estrutura de dados de forma convencional. E quando a gente pensa em governança, em estrutura, uma grande preocupação das empresas o meu colaborador pode pegar uma planilha, contratos, qualquer tipo de informação e colocar dentro dessas IAs. E isso, de fato, vai acabar a acontecer, né? E não adianta a gente tentar, de alguma forma, bloquear essas IAs, de alguma forma tentar criar algum tipo de política muito restrita, porque as pessoas elas são muito criativas e, com certeza, elas vão dar um jeito de conseguir usar. Seja tirando uma foto da tela, seja mandando para o WhatsApp. Então, o que eu sempre falo existe uma demanda e um trabalho muito importante de conscientização. Tipo, pessoal, isso aqui são dados sensíveis, isso aqui são informações dos nossos clientes. A gente precisa, de alguma forma, proteger essas informações. Então, eu estou focando muito no generativo, né, que eu acho que é o que está mais fácil. Então, não adianta você tentar bloquear. A gente tem que ter esse letramento e explicar para a galera o seguinte, tudo que for dado sensível, tudo que for informação que de alguma forma identifica o cliente, essas informações não devem ser enviadas para essas IAs. E mesmo assim, né, pode ser que isso aconteça. Então, o movimento que eu tenho visto essas empresas elas têm criado o que eles chamam de IA corporativa, que é um ambiente interno da empresa, com as políticas, com os dados, com a plataforma já treinada, para não ter nenhum tipo de vazamento e nenhum tipo de problema reputacional ali para a companhia de forma geral. Então, acho que o grande ponto aqui é ter esse letramento e realizarmos um trabalho juntos nas empresas de conscientização para garantir que as nossas informações, as informações dos nossos clientes, elas não vão ser perdidas e compartilhadas dentro de qualquer ambiente que não seja um ambiente seguro. Muito bom. Quero aproveitar aqui com o Eric, então, quando a gente fala sobre campanha de conscientização de cibersegurança, já aproveitando que a gente está falando sobre os dados, Eric, quais são as recomendações que você gostaria de compartilhar com a gente sobre um programa de conscientização de segurança da informação? Legal. Legal que o Danley falou que não adianta bloquear a IA, porque o pessoal vai usar a IA, não tem jeito. Então, conscientizar é a chave. Você conscientizar o colaborador que ele não pode postar uma credencial dentro da IA, porque se ele postar a credencial, essa credencial vai ser vazada. Então, quanto mais você conscientizar o colaborador que a IA está ali para ajudá-lo em alguns trabalhos, algumas atividades mais repetitivas, ou que ele consiga utilizar a IA que é corporativa, que não tenha essa conectividade com o mundo global, é importante. Então, a conscientização é a chave. Sempre conscientizar o colaborador, estar mais perto dele, ele entender que a área de segurança ela está para apoiá-lo e não para bloqueá-lo. Obrigado, Eric. Danilo, eu queria saber o seguinte, qual que é o maior desafio hoje, ou quais são os maiores desafios quando a gente pensa em coleta de dados, né, para que a gente possa falar sobre o uso efetivamente dessas informações, quando a gente pensa em cidades inteligentes, ou até mesmo dentro do uso aí de inteligência artificial? Cultura. O principal ponto as pessoas não enxergam que um dado é um ativo importante. Nas cidades é comum que você entregue uma informação privilegiada simplesmente por um motivo de um pedido, onde ele não entende que aquilo é um grande dano, onde ele não entende qual é a participação. Eu vou aqui aproveitando e já dar um spoiler do que nós vamos fazer essa semana.
nós vamos anunciar em Taubaté um dos maiores vazamentos de dados do Brasil. Todas as bases de dados vazaram. Todas. Estou falando de prontuário eletrônico das pessoas, eu estou falando de dados da educação, estou falando dos imóveis, de todas as dívidas, de todas as notas fiscais, simplesmente porque, não tem como não falar, a gestão anterior desprezou qualquer controle. E olha que a equipe de tecnologia ela avisou o executivo. Existe um processo ali, avisou o executivo. E a cidade fazia os controles simplesmente para atender politicamente, né? Pergunta assim, você está adequado à LGPD? Não, tem o decreto. Você tem política de segurança da informação? Tem a política. Política é 3 páginas, tudo bem, né? Tem a política. A pergunta lógica, sim e não. Tem e não tem. Agora a pergunta é eficaz? Ela controla? Ela é baseada nas boas práticas? Não. Os prédios públicos da cidade não se conversam. Né? A procuradoria do município se recusa a ter a sua máquina no AD. Porque ela fala, você não vai monitorar a minha máquina. Então, assim, é muito complexo você estabelecer controles dessa forma. Não tem problema, eu não vim no mundo para ser gostado, né? Então, o bode vai ser colocado na sala. Quem vai tirar não sou eu. Alguém vai tirar esse bode. Então, é um grande limão para se fazer uma ótima limonada. E isso afeta todo o plano, toda a implementação de transformação digital no município. E aí eu suscito a palavra cultura. Não existe transformação digital sem transformação cultural. Não existe. O hábito é a primeira parte para se transformar digitalmente em algo. Ele primeiro tem que entender que o simples fato dele tirar uma foto de uma dívida lá, de qualquer forma, e entregar para alguém é um grande crime. E aí vem outra coisa, né? Os municípios brasileiros, eles acham que qualquer lei da Constituição, para funcionar no município, eu tenho que criar um decreto. Veja, a lei constitucional ela é soberana, eu não tenho que criar. Se existe uma lei, ela simplesmente tem que ser seguida. Então vão se criando subterfúgios para não se cumprir a legalidade. Por quê? Pelo simples fato do sempre foi assim. Nada, isso aí não vai acontecer nada, é você que está, né, criando um drama, né? Enfim. Nisso a cidade vai perdendo investimento, nisso a cidade vai perdendo respeito, porque para no tempo. Então, quando você olha as demais cidades do Vale, né, aí vou citar São José dos Campos, Pindamonhangaba, né, elas crescendo por ofertar um ambiente respeitado, uma boa governança, um tratamento, e a cidade, por não fazer, espantando todo tipo de investimento. E, principalmente, o cidadão local, né, não sendo respeitado, né, aquele respeito de falar, eu sou daqui, minha cidade é boa, né, porque acaba virando motivo de memes. Então, o principal ponto é a cultura. É ali que tem que ser combatido. E aí, né, técnicas têm que ser adotadas, né, change management, né, usar um ADCAR e outras, né, tem uma vastidão de técnicas aí para serem utilizadas, né? Então não precisamos reinventar a roda para poder resolver o problema. Então, nas cidades inteligentes é saber, né, que todo dado coletado ele precisa ter uma boa governança, um bom controle, uma auditoria contínua, né, para saber que se ele está sendo utilizado da maneira adequada. Ufa, senti até um frio na barriga aqui. Vamos lá. Ô Roberto, e aí vamos pensar aqui, né? O Newton com os seus grandes data lakes, o Danilo com o seu parque de automações, o Eric aqui vislumbrando aqui a questão da cibersegurança, o Danilo trazendo as inovações. Como é que a gente sustenta tudo isso? Como é que isso para de pé? Como é que você sabe que no dia a dia efetivamente isso tá on, vamos dizer assim? Olha, Rodrigo, eu acho que o principal é a gente monitorar
esses sistemas que estão rodando e não só monitorar, como ter um sistema de observabilidade implementado, que é um sistema que vai coletar comportamentos desses sistemas e antes do problema acontecer ele vai te falar, olha, você vai ter um problema em tal dia porque você tem um comportamento X ou Y. Já existem muitas ferramentas no mercado que fazem isso. Eu acho que hoje, para nós, principalmente do setor de TI, são cruciais para a operação. Obrigado, Roberto. Pessoal, até agora a gente falou um pouco de fundamentos, né, de divisões, mas eu queria aproveitar aqui também e falar um pouco sobre erros. Então, eu queria fazer aqui nessa penúltima rodada aqui, Newton, lições aprendidas aqui quando as empresas falam sobre a implementação aqui de inteligência artificial, seja ela generativa, seja a questão de processamento de imagens, o que você tem aprendido aqui nos últimos tempos aí? Legal, pessoal. Esse é um ponto que eu gosto bastante, né? Primeiro, acho que para a gente alinhar alguns pontos, né? Fica claro que os investimentos, cada vez mais as empresas vão olhar com carinho no sentido de colocar investimentos financeiros em projetos que fazem sentido. Cada vez mais as empresas estão entendendo que começar projetos grandes, né, em escala, quanto maior o investimento no começo, maior a probabilidade de você fracassar. Então, ao longo desses últimos anos, quando eu olho o que as empresas vêm fazendo, a gente começa primeiramente por uma lista de priorização de use cases, né, que fazem sentido para o negócio. Então, sempre começa-se com um brainstorm, né, uma conversa, onde você coloca todos os C-levels, né, e os executivos da empresa junto com o negócio para priorização do que faz mais sentido, né? E dessa conversa, né, dessa dinâmica, sai uma lista, né, com diversos casos de uso da empresa, né? Esses casos de uso, automaticamente, eles desdobram em iniciativas, né, macro, no sentido de, por exemplo, a gente vai colocar um novo assistente de atendimento para os nossos clientes. Legal. A minha infraestrutura de tecnologia, ela vai suportar esse projeto? Não. Então, eu preciso começar a pensar o investimento em tecnologia para conseguir com que esse projeto saia do papel. Legal. Eu preciso estruturar um data lake para que as minhas áreas de negócio comecem a produzir análises de forma autônoma. Legal. Eu tenho uma plataforma hoje dentro da minha empresa que consiga suportar esse tipo de iniciativa? Não, não tenho. Então, eu preciso começar a pensar a formação do meu time. Como que vai ser o organograma futuro dessa estrutura? Então, de lições aprendidas, é sempre começar pequeno e ir escalando de acordo com a sua necessidade. E, no final do dia, né, eu acho que isso é uma coisa que ela é óbvia, mas ela não é dita, que é: quanto mais valor você traz para a empresa, quanto mais resultado você vai apresentando, e isso vai gerando, de fato, um valor agregado, mais abertura com o C-Level, num comitê executivo, você vai ter de barganhar mais investimento. Então, poxa, legal, olha, com isso que a gente teve até o momento, eu consegui entregar isso. Para eu dar o próximo passo, eu preciso fazer isso, 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 isso. E isso separado em pequenos pedaços de entrega de valor agregado, né? Que é o famoso ágil no final do dia, né? Então, eu faço entregas pequenas que vão gerando impacto, que vão gerando valor percebido agregado, e isso faz com que a empresa ela comece um movimento de se sentir mais confortável com aquela disrupção que vai acontecer. E isso, obviamente, abre um precedente de transformação digital dentro da empresa. E percebe como é um movimento cultural de, legal, eu não tenho nada hoje. Vamos começar pequeno, experimentando, colocar aqui um time pequeno para ir sentindo como que essa tecnologia ela responde às nossas necessidades. Conforme eu for aprendendo com ela, eu vou colocando mais aporte, eu vou trazendo mais pessoas, eu vou olhando tecnologias no mercado que consigam, né, atender a minha necessidade, né? Isso é o famoso, né, tem tecnologia perfeita? Não, não tem. Depende da tua necessidade, depende da sua estratégia, depende de vários fatores, como o momento que você está, o nível de conhecimento do seu time, né, o nível de maturidade do corpo executivo, também do corpo operacional e executivo.
Então, tem diversos pontos. Mas, assim, para resumir a minha parte aqui, que é começar pequeno, ir aprendendo com o processo e você escalando de acordo com a necessidade. Então, eu começo alocando um investimento ali pequeno, né? 100, 200 mil reais, legal. Aí começo, coloco mais, para ir evoluindo essa estratégia, legal? Então, era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Boa. E você, Dan? Maravilha. Eu concordo com o Newton aqui. Diferente de projetos tradicionais, que a gente consegue desenhar um roadmap de longo prazo, né? A IA ela tem avançado tão rápido que é difícil a gente conseguir criar essa estrutura, né? E quando eu converso com empresas mais tradicionais, todo mundo está pensando muito em ROI. Putz, quanto que eu vou colocar, quanto que isso vai me gerar? Qual vai ser o saving que eu vou ter no final do ano? Só que com IA é um pouquinho diferente, né? A gente precisa investir muito nessa camada de experimentação, em provas de conceito. O Newton falou muito em começar pequeno, em colocar algumas pequenas soluções para rodar. E uma vez que isso está feito, a gente precisa ter um olhar muito atento para o que falamos aqui sobre observability. Porque quando você coloca, por exemplo, um agente de atendimento, ele vai representar a sua empresa, ele vai conversar com o seu cliente. Qualquer informação errada, qualquer alucinação que a IA venha gerar, é a sua empresa que está ali na ponta, né? Teve um caso de uma empresa que colocou um agente para negociar, para fazer agendamento de visitas de uma concessionária. E esse agente ele fez uma venda de um carro por R$10. Enfim, se a pessoa conseguiu levar o carro por R$10 ou não, eu não sei. Mas isso aconteceu, isso é um fato, e gerou um problema, gerou uma exposição bem significativa para a marca. Então, era um agente pequeno, era para resolver uma parte de atendimento, mas ainda assim ele trouxe alguns problemas, né? Então, é começar pequeno, investir muito nessa camada de monitoramento e garantir que o time tenha criado o que a gente chama ali de guardrails, que são essas travas para a IA, quando a gente pensa em generativa, né, que vai estar ali representando a sua empresa, não fuja do contexto, não invente informações que não fazem muito sentido. Então, investir, começar pequeno e ter muito cuidado e muita atenção nessa camada de monitoramento e observability, porque qualquer problema ele pode trazer uma repercussão muito negativa para os nossos negócios. Muito bom. E você, Eric? Legal, Rodrigo. É interessante que a gente precisa dizer que a IA ela precisa ter uma política bem definida. Por mais que as pessoas não sigam, políticas têm que ser claras e as pessoas precisam saber que ela existe. Segundo ponto, capacitação. Você precisa capacitar os profissionais para utilizarem a IA. O profissional não capacitado ele vai utilizar de qualquer maneira e vai expor dados sensíveis que não eram para ser expostos. E o terceiro ponto é o monitoramento. Então, você monitorar o que está sendo feito com essa IA, para que não aconteça igual o Derley disse aqui, para ela não vender um carro por R$10. Então, se você estiver monitorando a IA, você vai saber que ela não vai conseguir vender esse carro por R$10. Muito bom. E você, Danilo? Corroboro com os demais, né? A IA ela precisa ter políticas, né? Mais do que isso, né? As pessoas precisam entender o propósito, né? Que já foi falado aqui. Acho que muitos estão preocupados em perder emprego e estão poucos preocupados no que isso pode se tornar melhor, né? Naquilo que pode se complementar. Fugindo um pouco, né? Eu acho que a grande questão, né, o grande desafio de uso de IA é você ter a capacidade de pensamento crítico, em saber que aquela informação ela precisa ser criticada e não aceitada no primeiro momento. Então, olhando todo esse processo, eu acho que ele é o ponto principal, mas corroborando com os demais aqui. Muito bom. E você, Roberto? Bom, Rodrigo, eu acho que o principal é ler os termos de uso e serviço, já que a gente falou de cultura aqui. A gente tem a possibilidade de não mandar para a internet os dados que a gente está trafegando dentro da nossa companhia. Então, leia com carinho, com atenção e, quando necessário, marca lá a flagzinha para não sair para a internet, que eu acho que isso é super importante também. Boa. Pessoal, e para finalizar aqui, eu queria pedir ao Newton. Newton hoje fala com mais de 40 pessoas aqui nas suas redes sociais, 40 mil pessoas, seguido com mais de 40 mil pessoas aqui nas suas redes sociais. Newton, eu queria que você deixasse um recado aqui para a gente, como é que o Newton de hoje e o Newton do futuro pode ajudar a nossa sociedade aqui a ser mais eficiente, a entregar mais valor, a ser mais cautelosa com as pessoas aqui, através aqui das disciplinas que você tanto defende no mercado. Muito bacana. Gostaria só de fazer
pequeno parênteses aqui nessa fala, que é muito interessante, né? Primeiro assim, pessoalmente falando, eu tô bastante nostálgico hoje, né? É um sentimento de saudade. E aí eu vou explicar o porquê, né? Cerca de 9 anos atrás, eu estava sentado exatamente nessa cadeira, porque eu participei de um hackathon nesse espaço que a gente estava participando aqui hoje. E é muito interessante porque, inclusive, a empresa que eu trabalho hoje foi a empresa que patrocinou esse evento de 8 anos atrás. A sua pergunta, ela tem muito sentido com isso, né? Principalmente porque eu acredito muito num sentimento de propósito, né? Um give back que é invisível aos nossos olhos, né? Muitas vezes. E, poxa, é o que eu falo constantemente, né? Inclusive, aprendo muito com você. Você abriu a sua palestra hoje, né? Falando de uma coisa que eu demorei para entender, mas finalmente eu aprendi, né? Que é você estar onde você se coloca. Então, isso é muito importante no final do dia, que é questão de mindset, de você ter propósito, de você doar sem olhar quem, né? Então, o que eu digo, né? Sempre que você puder, né, estenda a mão para alguém que esteja ao seu lado precisando de uma ajuda. E tenha certeza, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que isso vai voltar para você quando você menos esperar, tá? Hoje, né, acho que de modo geral eu tenho essa felicidade, né, de ser considerado uma das referências no Brasil no assunto de dados, mas nem sempre foi assim. Eu sou uma pessoa normal no final do dia, eu tenho, né, um trabalho normal, eu tenho as minhas atividades, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus problemas também, mas eu não deixo de olhar também para esse ponto que é como é que eu consigo ajudar o máximo de pessoas que eu posso, né, compartilhando meu conhecimento, compartilhando minhas experiências, né? Eu recebo, assim, diariamente mensagem de pessoas falando, cara, não para o que você faz, porque eu vejo o seu conteúdo diariamente e às vezes eu sei que é um conteúdo mais técnico, às vezes eu sei que é um conteúdo mais de negócio, às vezes é voltado para a carreira, mas é muito interessante porque a gente entende que de fato não é só o olhar técnico que vai permitir que a gente consiga chegar onde a gente quer. E aí, quando eu entendi isso na minha vida, que conhecimento técnico, né? E é muito engraçado porque eu sou uma pessoa de tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. Então, onde eu cheguei hoje não foi porque eu sei mais ou eu sei menos, mas sim porque eu entendo sobre as pessoas, né? Como que essas pessoas elas entendem o negócio, né? A tecnologia, mas eu não tenho que chegar a isso com uma abordagem técnica, e sim com um olhar muito de cuidado, né? De colocar eu no lugar da pessoa para eu ouvir da melhor forma. Então, se eu pudesse dar um conselho, é sempre tentar ajudar o máximo que você puder, né? Colaborando com o próximo, porque saiba que isso vai voltar. Não agora, mas daqui 5, 6, quando você menos esperar, isso vai voltar para você de uma forma que você não estava imaginando. Acho que é um pouco disso que eu gostaria de falar. Boa. E você, Dan? Fez uma empresa, vendeu alguns milhões. Cara, podia estar na praia, vivendo, curtindo esse dinheiro. Agora, fazer uma nova empresa que já estava consolidada, com grandes comunidades, reposicionar o negócio. Como é que o Darnley pode ajudar a sociedade hoje? Legal. Bom, eu comecei minha carreira com 13 anos, comecei programando para ajudar minha família. Não foi porque eu queria empreender com tecnologia, eu nem sabia, eu só queria fazer um dinheiro ali para conseguir pagar as contas. E eu sempre tive a sorte de me conectar com pessoas que estavam, de alguma forma, no lugar que eu queria chegar. Então, comecei trabalhando dentro de uma escola e lá eu tive acesso a pessoas incríveis, pessoas que estavam cursando bacharel em sistemas da informação na época. Eu conversava com pessoas que estavam ingressando no mercado, pessoas que procuravam aquela instituição para, de alguma forma, ganhar uma nova habilidade. E eu sempre educação sempre fez parte da minha vida, né? Então, quando eu fiz 18 anos e fui para o mercado, eu falei, eu quero trabalhar em algum lugar que, de alguma forma, esteja conectado com esse meu background, né? Então, fui para uma consultoria que tinha um investimento muito forte em capacitação, em certificações, em projetos sociais, e foi lá que eu acabei conhecendo alguns sócios, que depois nós criamos uma empresa chamada Link API, que foi vendida com um pouquinho mais de 3 anos e meio de operação para uma empresa que abriu capital em Nasdaq.
E foi uma jornada muito legal, as coisas aconteceram muito rápido, mas eu sempre trabalhei muito mais, enfim, muito mais do que as pessoas falavam que era o correto. Eu não incentivo ninguém a fazer isso, mas foi o que fez sentido para mim, foi o que acabou trazendo alguns resultados interessantes. E depois da venda, depois que eu cumpri o que a gente chama de earnout, que eu estava livre, falei, tá, o que eu posso fazer agora? E aí veio a ideia de criar o IFTL, que é uma empresa de educação, que nasceu com o objetivo de ajudar lideranças de tecnologia a entenderem um pouco mais sobre estratégias, sobre negócios, sobre pessoas, que é um pouco do que o Newton falou. Tecnologia é só um meio. A gente precisa entender como que a gente usa a tecnologia para, de alguma forma, melhorar a sociedade, para, de alguma forma, gerar novos empregos, para, de alguma forma, mudar a realidade das pessoas. Né? E é um pouco do que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos. E agora com um olhar muito atento para a inteligência artificial, né? Para tirar esse medo que as pessoas têm de serem substituídas. Né? Eu reforço o que eu falei. Não é eu a IA, mas sim como que eu posso ser mais produtivo, como que eu posso entregar mais, como que eu posso gerar mais emprego, utilizando as ferramentas de IA que existem no mercado. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês hoje. Muito bom. E você, Eric? A gente fala sobre cibersegurança, segurança é importante, mas segurança é chato. Como é que você pode ajudar a sociedade aqui no mundo cada vez mais veloz, né? Um mundo cada vez mais munido de informação, como a gente falou na noite de hoje? Como é que você pode contribuir? É importante as pessoas saberem que a segurança não é só para o CNPJ. A segurança é para o CPF também. Todos nós carregamos nossas vidas no bolso. Então, todos têm um celular, o smartphone, as contas bancárias, e nele a gente precisa ter segurança. Se a gente levar a segurança da mesma maneira que a gente leva para a vida pessoal, para o CNPJ, vai deixar de ser chato, porque no pessoal você não acha que a segurança é chato, mas no CNPJ você acha que é chato. Boa. E você, Danilo? Poderia estar lá numa carreira executiva, trabalhando com a gente, fazendo um projeto legal também, está numa segunda posição agora numa segunda cidade, né? Aí desenvolvendo, tentando fazer ali o dia a dia. O que você deixa aí para a sociedade? Como é que você pode agregar aí com o uso da tecnologia e da informação? Eu acho que eu contribuí melhor quando eu deixei de ser técnico. Que eu comecei a olhar as pessoas, como eu poderia resolver o problema das pessoas. Acho que se eu voltasse no passado e me encontrasse, essa seria a principal questão, né? Coloque-se no lugar das pessoas. Né? A segunda coisa é assim, pare de ter razão em tudo. Né? Não ter razão é uma ótima maneira de começar a solucionar os problemas, porque você começa a olhar tudo de forma diferente. E a gestão pública me trouxe um grande aprendizado na vida, não julgar. Né? Eu parei de começar a julgar as pessoas. Na prefeitura, o tempo todo, entra alguém tentando tirar vantagem. O tempo todo. Então, é o exercício do bom caráter, de você se manter no caminho, de não mudar a sua direção. Porque o tempo todo estão vendendo facilidades para você. É do alfinete ao foguete, o tempo todo. E eu acho que tudo isso, né, todo mundo fala de propósito, né? Se trata do que você quer deixar no seu fim do dia. Como é que você quer ser lembrado? Como é que o meu filho vai lembrar de mim? As minhas filhas vão lembrar de mim? As pessoas que passaram na minha vida vão lembrar como? Eu já cometi muitos erros. Muitos erros. Se vocês quiserem falar mal de mim, me chama, que eu sei coisa que ninguém sabe. Mas eu pretendo errar menos. Eu acho que se trata disso, em errar menos. E a partir do momento que você começa a aprender mais, e o princípio do ajudar, você ajuda quem quer ser ajudado. E tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E aí, julgamento e espera para que a pessoa possa estar no seu tempo, para que você possa fornecer algo para ela, é fantástico. Eu cheguei até aqui pelo uso da tecnologia. Eu costumo brincar que primeiro eu aprendi a falar 1 e 0, depois eu aprendi a falar mamãe. Né? Mas por uma simples questão. O aprendizado na tecnologia, e modestamente eu sempre tive facilidade, era o único meio de me tirar da onde eu estava.
O aprendizado era o único meio de eu deixar de passar fome, deixar de viver as mazelas que eu vivia. Então, era uma forma de ter uma vantagem. Nesse momento, naquela vantagem, não de ser mais que alguém, mas de conseguir poder ter algo na vida. Então, eu gostaria muito, né, de poder contribuir com a sociedade, né, para que ela erre menos. Ela vai errar. E isso é bom. E isso é bom. O que a gente não tem que fazer é julgar esses erros. Né? Hoje a gente tem redes sociais que potencializam a ignorância, né? Então, são milhões de microfones para quem é ignorante falar. Mas, ao mesmo tempo, né, só fechando, uma coisa que eu sempre falo, né, não se trata do barulho dos maus, se trata do silêncio dos bons. Se vocês querem fazer uma vida política, melhor se engajem. Porque a partir do momento que você deixar, o mal vai tomar conta. Então, se vocês querem fazer a diferença, ocupem esses espaços. O que não falta é a oportunidade de ajudar. O que não falta é a oportunidade de transformar. E isso cabe a cada um, né? Pode-se falar, cada um faz o seu pouquinho, mas eu acho que a gente já chegou num ponto de sociedade que, se a gente não se der as mãos para mudar esse mundo, nada vai acontecer. Nada vai transformar. Então, eu creio que esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Muito bom. E você, Roberto? Processar milhões de informações por dia, suportar vários usuários, 24/7. O que você deixa aqui para a sociedade? Como é que você vai nos ajudar aqui no futuro? Bom, eu acho que o que tem em comum na fala de todos nós aqui é que, independente se é uma mudança, se é uma inovação, ela acontece através de pessoas. Então, nós, enquanto gestores, líderes, a gente tem que formar novos líderes, tem que focar em desenvolver pessoas. Eu acho que esse é o meu principal papel e é o que eu mais gosto de fazer. Desenvolver pessoas, líderes melhores que eu. Muito bom. Senhoras e senhores, essa foi a Confraria de Tecnologia. Obrigado. Dando continuidade a esta solenidade, damos início à tão esperada homenagem às grandes personalidades do setor de tecnologia 2025. Sua capacidade de entregar é o que move o futuro para o presente.
Kaique. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero parabenizar mais uma vez a todos os homenageados desta tarde e peço para que todos deem uma salva de palmas a vocês que abrilhantam o setor de tecnologia em nossa nação chamada Brasil. Como academia, na vertente do relacionamento e do networking, construímos juntos o ecossistema empresarial e executivo mais seleto do Brasil. Conquistamos um exército de elite, seguidores da boa vontade, da prosperidade, da transformação, das conexões genuínas e do apoio fraternal. Juntos, somos uma elite focada no crescimento, no desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Construímos juntos a maior noite de gala do mundo executivo brasileiro e nos reunimos em podcasts, confrarias, encontros, cafés e muitos eventos sociais. Criamos os comitês Elite com o objetivo de gerar conexões estratégicas, impulsionar a economia brasileira e trabalhar diretamente na redução da desigualdade, impulsionando ainda mais os ganhos do programa social. Juntos, geramos vetores de crescimento econômico aos nossos membros, patrocinadores, apoiadores dentro deste ecossistema. Reforçamos o nosso compromisso com o futuro desta nação chamada Brasil. Mostramos nossa força e determinação, fortalecemos nossa governança, criamos processos transparentes e não apenas afirmamos, mas demonstramos por meio de nossas ações nossos compromissos com os pilares ESG. Nascemos como academia e hoje somos a Elite Enterprises Holding, um ecossistema de negócios onde o ser humano está no centro da estratégia. Todas as empresas operadas pela Elite Holding têm como pilar social transformar a vida de jovens brasileiros por meio da educação e do trabalho, possibilitando acesso à educação de nível superior e a um mercado de trabalho mais inclusivo. Nossos membros possuem esse ecossistema estrategicamente pensado, proporcionando soluções para todos em todas as suas áreas de atuação. Hoje, com 6 marcas, somos a Elite Tour, que proporciona experiências de viagens e passagens aéreas, a Editora Elite, que realiza publicações de livros, a Elite News, que leva informações ao mundo executivo, a Elite Turbo, que gera conhecimento e experiências práticas por meio de mentorias, a Elite Social Educacional, que administra todo o programa social Elite, e, por último, a Elite Academy Brasil, que oferece um ecossistema de networking e relacionamento onde os nossos executivos se conectam, escrevem livros em coautoria e os recursos das vendas destes livros são destinados para a inserção de alunos na universidade. Peço a atenção de todos ao painel para acompanhar um pouco do último lançamento literário da Elite Academy. Tecnologia para ajudar.
Neste ano, no dia 29 de novembro de 2025, realizaremos o nosso próximo lançamento literário com o livro O Futuro da Humanidade com o Poder da Inteligência Artificial. E todos vocês estão convidados a contribuir intelectualmente para esta obra. Antes de dar continuidade, quero prestar nossas homenagens a um profissional que tem se destacado em nossa instituição e que, por meio de suas ações, tem contribuído significativamente para o crescimento e ampliação não apenas de nosso ecossistema, mas principalmente do programa Social Elite. Convido para ir à frente Rodrigo Silva, que receberá um presente diretamente das mãos de nossa vice-presidente Rosana Alves, um gesto de carinho e agradecimento por seu compromisso não apenas com a elite, mas com o desenvolvimento de todo o setor de tecnologia brasileiro. Uma salva de palmas ao homenageado. Quero finalizar esta confraria e este painel com as sábias palavras de Alex Modesto. Imagine se você tivesse depositado em sua conta bancária todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final deste dia, esta conta estará zerada, e no dia seguinte você receberá mais R$ 86.400 depositados. Todos nós somos clientes deste banco. Não recebemos R$ 86.400, mas recebemos 86.400 segundos e minutos neste banco. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, ajudando o próximo, se apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, mas principalmente vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte ao garoto que repetiu. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve seu filho prematuro. Para saber o de uma semana, pergunte a um editor-chefe do jornal semanal. O valor de um dia, a pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas. O valor de uma hora, aos amantes que não veem a hora de se encontrar. O valor de um minuto, pergunte a quem perdeu o avião. Para saber o de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar o acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte ao atleta que ganhou as medalhas de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus pais, irmãos, avós, amigos, amores. É ele que lhe proporcionará o prazer de ajudar, de se doar, de construir um legado significativo para aqueles que irão ficar. Ah, o tempo! A gente só se dá conta quando perde. Eu tinha tanto para dar, tanto aos abraços, tanto para viver, mas não adianta a gente pensar que lá no futuro teremos, pois e se não tiver futuro? Por isso deixo a provocação. Vocês já se perguntaram sobre qual mensagem estará escrita no túmulo de vocês? Já se perguntaram quem irá jaz neste túmulo? Quem foi Rodrigo Silva? Quem foi Gilberto Nascimento Júnior? Quem foi você? Se você pudesse, neste momento, definir sua vida em uma frase, qual frase seria? O futuro é agora, o ontem é história, o amanhã é um mistério e hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente, um presente de Deus.
Por isso, convido vocês a caminharem conosco, a caminharem comigo, para que juntos possamos construir este legado que ficará eternizado nas páginas de nossos livros, nos corações daqueles que amamos, um legado de transformação de vidas, de amor, de esperança, de um futuro melhor para os nossos filhos, de união de um só povo, de uma só nação, o legado da nação brasileira, o legado da nação elite. Obrigado, um excelente retorno para casa a todos. Uma excelente tarde. Agora pedimos que os homenageados venham todos juntos à frente para fazermos a foto oficial. Por gentileza, os homenageados venham todos juntos à frente para fazermos a foto oficial.